Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Falamos num outro programa aqui sobre Deus Criador. Quem criou o mundo? Foi Deus mesmo que criou? Por quê? Por que teria feito esse mundo? Para quê? E vamos saber hoje, aqui nesse programa, quem foi que criou o mundo? Quem deu consequência a este mundo? Deus puro, limpo e perfeito faria o mundo tão imperfeito? Vamos saber que o professor Porfírio vai explicar, vai tentar elucidar mais um pouco. No livro Universo de Desencanto tem muito mais esclarecimento do que a gente fala aqui, que a gente tem um tempo curto. Então você lendo o livro você vai saber muito mais, mas aqui é só para elucidar e para te esclarecer o que é o livro Universo de Desencanto. Professor Porfírio, Deus é o criador desse mundo? Da forma que está, a lógica diz que não. Por isso existem os ateus que não acreditam em Deus, porque veem o mundo da forma que está e não podem compreender como que um ser todo-poderoso, limpo, puro, limpo e perfeito, possa ter criado tamanha aberração. Se as pessoas acham que o mundo é lindo, é que ainda não sentiram realmente o cheiro, porque estão tão acostumados com o cheiro que tem aqui, que nem vale a pena mencionar no momento. Deixa no costume mesmo que a gente se habitua. Então, um pai criador da forma que aqui está, a lógica diz que não. Mas a crença diz que sim. As pessoas acreditam que tudo é obra de Deus, inclusive o sofrimento e a morte, atentando contra a dignidade do verdadeiro Deus. Quando as pessoas pensam que quem estuda o livro Universo em Desencanto, para elas parece ateus, elas é que na verdade estão sendo sacrílegas, porque estão ofendendo a dignidade e a nobreza de um raciocínio superior a todos os raciocínios. Ô filho, a gente escuta muito falarem, esse povo não acredita em Deus, essa gente de roupa branca, esse povo racional não acredita em Deus. Mas quem acredita também, acredita de um Deus muito cruel, que provoca guerras e o irmão contra irmão. Então, isso tem que ser esclarecido. Exatamente, um Deus impiedoso. Um Deus que julga... Deus cruel. Um Deus cruel. E quando o ser humano se perceber e passar a se conhecer, ele vai saber que existe um Criador da pureza, da limpeza e da perfeição, sim. Um Deus criador de um mundo puro, limpo e perfeito, que nós passamos a conhecer na cultura racional como sendo um mundo racional, um mundo de origem de tudo e de todos. E que a construção deste segundo mundo foi feita, ou consequência, de uns tantos habitantes puros, limpos e perfeitos, que, por vontade própria, polarizaram, já podemos usar essa linguagem também para as pessoas que assistiram nosso vídeo anterior, polarizaram uma parte de uma planície criatura, vamos dizer assim, que era a verdadeira criação divina. Uma planície racional, pura, limpa e perfeita. E uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, resolveram construir nesta parte, desta planície perfeita, dentro do mundo racional, ou melhor, coadjuvando o mundo racional, resolveram progredir por conta própria, e aí é que se construiu este segundo mundo. Então, o criador deste segundo mundo não é o verdadeiro Deus que criou a pureza, a limpeza e a perfeição, mas sim a consequência do abuso da liberdade que existia e sempre existiu e sempre existirá no mundo racional. Por haver a liberdade, ou melhor, por não haver coação de liberdade, é que uns tantos habitantes, por conta própria, resolveram progredir aquela parte da planície e deram consequência a esta criação. E aí é que entra a divina providência, para que as pessoas não fiquem pensando que nós não estudamos e não conhecemos a Bíblia, e não fomos lapidados pelo conhecimento religioso. Fomos sim, e muito bem lapidados, tão bem lapidados que fomos que chegamos na cultura racional. E aí é que vem aquela história do sopro divino. Quando Deus, como diz lá na Gênesis, que nós conhecemos dentro das nossas religiões, que Deus sopra no barro para fazer a criatura, isto já é dentro de um contexto
em que houve a extinção da forma original. É o contexto em que a divina providência providencia no chão uma forma de tudo que já estava em extinção. Quando perdeu o corpo racional, já tinham perdido o corpo, já estavam extintos sobre as águas, como diz na Bíblia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, exatamente a extinção dos racionais naquelas duas partes. E ali está, a Bíblia começa a ser coerente com a história verdadeira, mas a Bíblia não poderia, naquela fase em que ela foi anunciada e revelada, ela não poderia mostrar que o verdadeiro Deus não iria criar aquilo. Ele teve a divina providência de providenciar sobre as águas, a água e a terra, que dali faz o barro, o sopro divino que nós hoje sabemos claramente que sendo o raciocínio. Então, o raciocínio é que é a criação neste mundo da verdadeira divina providência, e este raciocínio é que ele tem, então, em si as três partes, que é o agente causal, uns tantos habitantes do mundo racional, eles dão causa, a massa de energia, né, vamos dizer assim, que é a causa do raciocínio, que está na água e na terra, e o agente, que é a divina providência, que é o agente redentor, né, vamos dizer assim. Né? O Criador é uns tantos, a criação é a transformação da água e da terra, que é o barro, e a redenção. O Criador, a criatura é o chão, né? O Criador é uns tantos, e a criação é justamente a divina providência fazendo esta criação ser de origem racional, que é exatamente a garantia do retorno. A divina providência, Deus puro, limpo, perfeito, quando viu tudo se extinguindo e vendo tudo que não poderia retornar por si, é que teve a divina providência de soprar, como diz na Bíblia, né? Soprar no barro, para que o raciocínio, com o tempo, do nada, tudo progredisse, evoluísse, chegasse aonde nós chegamos, no terceiro milênio, que a fase agora é do terceiro milênio, que agora sim, o ser humano vai se conhecer e saber que ele é o responsável por tudo que está acontecendo de ruim com ele mesmo, e não Deus. Então Deus não é culpado do sofrimento de ninguém. Não é graças a Deus que estamos sofrendo. Não é graças a Deus que está essa violência aí. Não é graças a Deus que os homens vivem em desunião. Graças a Deus que salva uns e não salva outros. E que tem um povo eleito, que só esse povo merece a salvação. É importante, isto não é ofensa nenhuma, porque tudo isto que assim foi feito, foi necessário lapidar para chegarmos aonde chegamos. Dr. Carlos. Um Deus surdo, mudo e soberbo, ninguém acredita. Ele não escuta as súplicas de ninguém, não fala com ninguém e nem atende ninguém que está sofrendo. Há uma razão para as pessoas ficarem céticas, e a natureza deseja que as pessoas fiquem positivas, porque a fé cega pode ser manipulada e isso não é racional. A humanidade precisou amadurecer, por isso essa lapidação toda. Primeiro, gostaria de falar que um mundo puro, limpo e perfeito, para nós, não tem nada que se compare na matéria, é o que o racional superior estabelece. Esse mundo é deformado, tudo que o Porfírio falou foi essa transformação. Nós estamos num mundo deformado, mas existe um mundo puro, limpo e perfeito, do qual somos originários, né? O imperador romano, acho que é Tertuliano, se não me falha a memória, falava credo quia absurdum. Ele acreditava que devia existir uma realidade pura, puramente espiritual, pura, porque o que ele vivenciava, o que nós vivenciamos aqui na matéria é puramente a realidade grosseira, a matéria grosseira, né? Então, no português antigo, no português arcaico, tinham duas palavras, crear e criar. E havia diferença em criar algo que não existia nada e era feito do nada alguma coisa. Essa criação original foi no mundo racional, onde o racional superior fez os seus filhos todos puros, limpos e perfeitos. Isso tem até no primeiro volume. Isso com liberdade, né? Com liberdade. Mas foram feitos pelo puro, limpo, perfeito, superior, todos os filhos de Deus puros, limpos e perfeitos. Agora, essa criação deformada é o que a gente aprende na obra Universo em Desencanto. Isso faz a gente
raciocinar, faz a gente discernir melhor e se conhecer, que é o objetivo da obra Universo em Desencanto. Então, os criadores do segundo mundo são os habitantes do mundo racional, filhos de Deus, que abusaram do livre-arbítrio. O Deus homem. O Deus homem. Para aqui, todo mundo com o livre-arbítrio, os homens contam com os homens, né? O Deus homem. As leis que regem aqui, as leis feitas pelos homens. Se a gente fica doente, procura o Deus homem, que é o médico. Se a gente é ignorante, vai procurar o Deus professor, né? Ou então o Deus advogado, quando tem a dúvida, né? E como está no livro Universo em Desencanto, e eu sou profissionalmente, né, sou um pobre intelectual que sobrevive das artes médicas, né? Então o racional diz: se o Deus homem curar, muito que bem. Se o Deus homem não curar, muito que bem também, porque não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, é o racional superior, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e ele que ditou essa obra, o Universo em Desencanto, para nós, filhos de Deus, voltarmos para a nossa origem. A grande questão, doutor Carlos, e também os nossos, os nossos telespectadores, vamos dizer assim, que prestigiam o nosso canal aqui, no YouTube, a grande realidade é o seguinte: a humanidade foi formada com a dominante de que Deus criou o mundo, porque não tinha como se explicar a existência do nada, existir tudo isso e toda essa evolução. E foi necessário ser assim, porque o ser humano nasceu da pedra, né? Nós viemos da idade da pedra, viemos evoluindo e aprendendo as coisas. Então foi necessária a fase de lapidação. O pensamento e a imaginação são os fatores que lapidam a matéria, para chegar à lapidação racional, que é o raciocínio, que é o terceiro milênio, o sentido do terceiro milênio. Então, durante o primeiro e o segundo milênio, é uma lapidação, uma preparação do chão, das energias do chão, do conjunto que foi formado ou transformado daquele princípio, né? E que veio lapidando. Então foi necessário haver um condutor. O pensamento foi o condutor de todos, enquanto todos não tinham a mínima noção de que eram, ou de quem eram, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Nenhuma noção havia. Há 1000 anos passados, essas perguntas, até era difícil fazer a pergunta, porque não tinha como se compreender isso. Ao século passado, já essas perguntas já eram dominantes e ninguém sabia responder. Hoje nós temos essas respostas do quem somos, de onde viemos, para onde vamos, na cultura racional, sim, com base, com lógica. Então está mudando a coisa. Mas, então, tinha que haver o condutor, e esse condutor era um pastor. E um pastor conduz ovelhas. Ovelhas. Ovelhas fazem parte de um rebanho. O rebanho é mantido pelo pastor, que vai tosqueando as ovelhas conforme o rebanho cresce e se desenvolve. Essa é a fase de lapidação do primeiro e do segundo milênio. O condutor é o pensamento e a imaginação, trazendo cada um o seu rebanho. E cada rebanho com a sua crença, com a sua forma de entender as coisas. Quando chega a fase do terceiro milênio, nós entramos. Ao ler o livro Universo em Desencanto, logo nos deparamos com algo bastante diferente que se chama uma colmeia. O terceiro milênio é a fase da colmeia, a fase das abelhas, onde uma abelha rainha ensina todas as abelhas, com o trabalho que elas produzem, de ir buscar o pólen, cada uma individualmente, na sua flor. A rainha ensina todas a produzir o mel, que servirá a todas, inclusive a rainha. Então, a fase racional é a fase das abelhas. E a fase do animal racional é a fase das ovelhas. Lá em Portugal dá uma confusão danada. Então tem que falar certinho. Abelhas e ovelhas. Se você quer ser uma ovelha... Essa foi boa. Se você quer ser uma ovelha, você continua pensando que o pastor está lá pronto para lhe recepcionar no final do seu trabalho. Se você quer ser uma abelha, você vai participar com o seu trabalho para que todos sejam beneficiados, inclusive você, do trabalho dos outros. Chamaríamos isso de um paradigma do terceiro milênio, para quem é intelectual, né? O paradigma do terceiro milênio é exatamente o paradigma das abelhas. Por isso ele está no livro Universo em Desencanto, as abelhas em fúria, providenciando o mel, né, que é a felicidade de todos, que ele, o Senhor, o verdadeiro Senhor do raciocínio,
vai nos ensinar a fabricar. Então hoje a humanidade viverá bem se ela se comportar como abelhas, mas ela pode se comportar como ovelhas, sim. Cada uma no seu rebanho, cada rebanho disputando o pasto. As abelhas não disputam flores, porque elas sabem exatamente o que elas têm que fazer, porque elas trabalham em sincronia com a força suprema que é a rainha. E as ovelhas não. Se continuar a ovelha, vai sendo toda hora tosquiada. Continua sendo tosquiada, essa é a finalidade da existência das ovelhas, sem nenhum demérito em nada. Mas é necessário, até que a pessoa compreenda que o trabalho dela, o sacrifício dela, é em benefício de todos. Esse que é o paradigma. Animais à parte, esse é o sentido. A fase do terceiro milênio é a fase em que todos trabalham para todos. E muita gente confundiu isso com marxismo, socialismo, etc., que não vamos discutir isso aqui agora, mas isso não é uma filosofia doutrinária. É um procedimento consciente de quem passou a se conhecer, que sabe que pode e quer ser uma abelha. Se não quer ser abelha, continue sendo ovelha. Não há importância. Vai dar certo no final das contas, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depende do sentido que você vai usar essa frase. Mas poderia ser uma rainha, né? E Porfírio, e a gente no livro Universo de Desencanto, a gente aprende que o pensamento divide e o raciocínio une. Então é uma fase de união. Como você diz, todos trabalhando para todos. Exatamente. Então está aí para as pessoas avaliarem essa coisa e depois a gente continua com melhores esclarecimentos em cima do assunto. Obrigado. Está na hora? Estamos terminando o nosso outro programa. Acabou o tempo é curto, temos muita coisa para falar. E toda hora a gente volta para um novo tema para esclarecer sobre Universo e Desencanto. É o livro do momento. Não deixe de ler Cultura Racional, Universo e Desencanto, para você saber de tudo, saber de onde viemos e para onde vamos. Obrigado pela sua atenção. Sabe?